Olá, boa tarde. Mais um almoço com finanças aqui toda quinta-feira. Eu sou a doutora Camila Fragata, sou dentista e falo sobre gestão financeira eficiente e que vocês, colegas dentistas, consigam fazer de forma simples, algo que muitas vezes pode ser um assunto mais denso, mais complexo por nós não termos essa vivência no nosso dia a dia clínico, mas que é super importante para a gente manter aí o nosso consultório sustentável na parte financeira. E o consultório rodando bem financeiramente, você vai ter aí todo um ciclo positivo para ter materiais de qualidade, estrutura, sua vida pessoal, seus cursos, né? Então a gente precisa falar sobre dinheiro. E hoje, sejam muito bem-vindos, nós vamos falar a parte inicial de quem quer começar uma gestão financeira eficiente aí no consultório, né? Muitas vezes a gente acaba não olhando para o dinheiro porque na verdade a gente não sabe como enxergá-lo. Só um momentinho, eu tô aqui no meu consultório e chegou aí o meu parceiro aqui das lives. Voltando. Então, muitas vezes a gente não realiza um controle financeiro mais apurado por nós não sabermos por onde iniciar. Então, hoje vocês vão aprender a parte inicial dessa gestão financeira. Só um momentinho, gente. Fê, tô com a campainha. Voltamos, gente, porque aqui eu tô no meu consultório, aqui é vida real, ao vivo. Também estamos toda a equipe na parada do almoço. E aí eu fui chamar uma das meninas. Bom, vamos lá. Então, como que a gente realiza todo esse controle inicial, essa organização que a gente precisa para começar a enxergar o dinheiro no consultório? Tudo que entra, cada centavo que entra no consultório através dos pagamentos dos nossos pacientes e cada centavo que sai através das contas, dos boletos, das compras que a gente realiza para as coisas que nós obtemos aqui para o consultório, são os dados ouro para nós começarmos a construção da nossa realidade financeira. E é através dessa realidade financeira que a gente vai começar a construir o valor da nossa hora, os preços dos tratamentos, o demonstrativo que vai nos dar clareza do caminho do dinheiro desde a hora que ele entra até o momento que ele sai, o demonstrativo que mostra pra gente se tem prejuízo, se o consultório está tendo lucro. Tudo bem aí? Se o consultório está tendo prejuízo, se o consultório está tendo lucro. Então hoje, se eu perguntar para ti, dos últimos 3 meses aí no seu consultório, quanto de fato você lucrou? Você consegue me dizer em percentual se foi 10% aí da sua receita, 20% da sua receita, se na verdade você ficou com prejuízo ao invés de lucro? O que impactou aí, dentre as diversas compras que você realiza, dos diversos investimentos, o que impactou para você ter, por exemplo, um prejuízo? Será que foi a parte laboratorial? Será que foi a parte de compra de materiais? Ou será que você anda investindo de uma forma que você não se planejou? Ou mesmo você não está tendo a receita aí no seu consultório necessária para honrar com toda essa realidade financeira? O demonstrativo financeiro eficiente, e é o que eu construo através da ferramenta que eu desenvolvi, que você pode ter acesso a ela, você vai bater o olho e você vai ter clareza do que está acontecendo aí financeiramente com o seu consultório. Mas para você conseguir criar esse demonstrativo, assim como os preços dos seus tratamentos, todas as análises e tomadas de ações, o valor da sua hora, você precisa partir da organização. Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, de forma bem básica. Às vezes parece até besta, nossa, mas
É isso que você realiza para começar essa organização? Sim. Porque muitas vezes, eu acredito que muitos de vocês aí já perderam boleto, já perderam dia de pagamento porque não sabia que tinha boleto para cair em tal dia. Então, se você não tem uma organização, além de você não formar a sua realidade financeira, você também pode se atrapalhar e começar a pagar juros de besteira, porque esqueceu um boleto ali, outro acolá. Então a gente vai aprender como eu faço aqui no meu consultório, antes mesmo de eu começar a lançar todos esses dados na ferramenta financeira que faz todo esse processo de gestão de uma forma automatizada. Eu preciso ter toda uma organização antes. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aliás, tem alguns boletos já que estão aqui na minha mesa, esperando para eu fazer esse primeiro passo. Então, a primeira coisa que eu indico vocês comprarem é uma pasta como essa daqui. Essa pasta vocês encontram numa papelaria aí fácil, e ela, vocês vão ver que tem 12 divisões para os 12 meses do ano. E aí o que acontece? Vou pegar um boleto que chegou agora para mim para exemplificar para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho uma compra de dental. Essa compra de dental eu dividi em algumas vezes. E aí a gente tem boleto para agosto, setembro, outubro e novembro. Então como que eu faço? Quando a gente vai realizar a construção da nossa realidade financeira, baseada em toda essa ferramenta que eu desenvolvi, e para a realidade financeira do dentista analisar o que acontece realmente num determinado mês, tá? Nós temos formas de lançar entradas e saídas a depender do tipo de demonstrativo e de informações que nós gostaríamos de obter. O nosso contador, por exemplo, eles utilizam um demonstrativo que se chama DRE. E a forma de lançamento de tudo que entra e tudo que sai é diferente do demonstrativo que nós, no nosso ambiente clínico, né, e para a gente ter uma visão do dinheiro que faz e que entra no consultório e que sai todos os meses, o demonstrativo que a gente vai utilizar é o fluxo de caixa. Ou seja, eu fiz uma compra aqui. Essa compra foi no valor de R$ 2.017, ok? Então eu fiz uma compra na dental de R$ 2.017 e eu dividi ela em parcelas de R$ 329,23. Então como que a gente vai fazer essa organização? O nosso contador, ele na verdade, para fazer o demonstrativo contábil, ele vai lançar o valor dessa compra de dental de R$ 2.017 como uma entrada que deu no mês de agosto. Diferentemente da gente, que a nossa visão é para termos uma análise do que está acontecendo no nosso mês, né, entender o fluxo financeiro daquele determinado mês, lançar R$ 2.017 não nos dá a informação correta. Por quê? Esse valor é o valor da nota, não é o valor que realmente vai sair do nosso caixa. O que vai sair do nosso caixa é o valor do primeiro boleto. Deixa eu ver. E o primeiro boleto ele vai vencer dia 28 de agosto. Então, a competência desse boleto, é a partir de agosto. A competência da conta no total de 2017, ela entra no demonstrativo do contador como uma saída do mês de agosto, que pra gente não é real, tá? Pra gente o real é uma saída da primeira parcela de R$ 323. Então, quando vocês receberem a nota fiscal e o boleto, ou seja boleto à vista ou seja boleto parcelado, nós precisamos entender que no nosso demonstrativo, no nosso fluxo de caixa, o que realmente vai entrar é o valor daquela parcela que vai ser debitada da nossa conta naquele mês. Então, vou tirar aqui. Pega pra mim o carregador tá ali, ó. Então, no nosso fluxo de caixa, a gente vai... Deixa eu só colocar aqui a bateria.
no nosso fluxo de caixa vai entrar nesse mês de agosto um valor de 323. Assim como nos próximos meses nós vamos ver caindo debitando da nossa conta parcelas de R$323. Quando o boleto chega para mim no consultório, a primeira coisa que eu vejo é isso. Quais meses, quantos boletos que eu tenho, porque nesta pasta, de forma organizada, eu vou colocar boleto em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Acho que ela vai até dezembro. Bom, whatever, não tem por que eu falar, mas tem boletos aí pra gente colocar nesse ano até dezembro, ok? Então, essa é uma das milhares de contas que a gente tem dentro do nosso consultório. Chegou então uma compra de dental, eu venho, lanço as contas com cada mês de competência que vai cair cada boleto, e depois disso eu vou e coloco nessa pasta sanfonada nos meses de cada uma dessas parcelas. Porque, gente, a organização, por mais besta, né, que pareça, ela é tudo pra gente conseguir fazer qualquer coisa dentro do nosso consultório. No nosso consultório, nós temos muitas demandas. Temos tanto as demandas clínicas como as demandas administrativas e financeiras. E se a gente não conseguir alinhar uma organização básica, a gente vai se perder. E eu vejo muito aluno se perdendo, pagando juros de boleto que venceu e que antes, né, de fazer toda essa organização, perdia dinheiro, né, do consultório numa somatória anual relevante. Então, esse dinheiro que você perde por falta de organização poderia estar no seu bolso. Ok, então, cada novo mês que iniciar, o que você vai fazer? Você vai tirar, por exemplo, do mês de agosto, eu venho, ó a quantidade de boletos que a gente tem, do mês de agosto. São milhares de boletos envolvidos dentro da realidade de um consultório, né, para o consultório rodar. Então, eu venho, pego todos os boletos de agosto, verifico se estão lançados todos eles, porque lá na ferramenta, ela tem uma área que se chama Agenda Inteligente, que você bate o olho e você consegue ver todas as contas facilmente. É diferente de uma agenda de papel que você fica rodando as páginas. Na agenda da ferramenta, você consegue bater o olho e ver certinho o que tem de cada conta por dia, por semana, no mês. A partir do momento que você paga uma conta, você dá baixa nela e ela já automaticamente faz uma somatória do que você já pagou naquele mês e do que você tem a pagar. Então tudo isso, esse controle, né, essa organização que você consegue obter quando você começa a lançar as coisas e ter mais organização da sua parte financeira, ela ajuda você não viver com tanto estresse e ansiedade por não saber o que tem ainda para pagar ou o que ainda tem para você receber, tá bom? Organizando, por mais que às vezes você olhe e veja uma realidade que muitas vezes está no caos, que você tem muitas contas, às vezes você tem dívidas, mas o pior é quando você tem contas, você tem dívidas e você não sabe ao certo o que você tem. Então você não sabe para onde você deve focar o seu olhar para tomar ações de crescimento, né? Para sair de um ambiente de caos para começar num ambiente de mais tranquilidade, não viver naquela montanha russa. Então, ok, essa é a primeira parte da organização. Você ter um local onde você vai ter a sua conta, você vai receber ela, você vai lançar na ferramenta e você vai ter a pasta correta para você ter acesso a essas contas. A segunda coisa que a gente... Pega para mim aqui, que caiu, por favor. A segunda coisa que faz parte dessa primeira etapa de organização para a gente construir a nossa realidade financeira, obrigada. Ok, a gente organizou num lugar certo, onde estarão os boletos, nós já sabemos
qual a data que esses boletos vão vencer ou as compras que vocês realizaram, por exemplo, no cartão de crédito, porque o cartão de crédito é um meio só de pagamento. Não tem como você, chegou o boleto do cartão de crédito, não tem como você lançar o valor do cartão de crédito. Você precisa, na verdade, abrir o extrato do cartão de crédito e ver tudo que tem lançado de compras e se refere ao quê? A compra de dental, a compra de outros insumos, material de limpeza. Então, o cartão de crédito é só um meio de pagamento, como dinheiro ou como boleto, ok? Porque a segunda fase que a gente vai pular agora é como então construir essa realidade financeira. A gente não consegue construir uma realidade financeira se a gente não começar a dar nome aos bois, né? Eu não posso começar a jogar os lançamentos de forma desordenada, no sentido de chegou uma conta de água, eu vou lá e coloco conta de água, conta de luz, conta de aluguel, de condomínio, conta de dental, compra de implantes, de componentes protéticos, material ROF. Não tem como a gente jogar esses dados dessa forma desorganizada. Nós vamos precisar colocar cada tipo de gasto do consultório num grupo similar. Então, vocês que estão me acompanhando aqui, vocês já viram eu realizando a precificação de tratamentos, por exemplo. Então, para a gente conseguir construir a precificação de um determinado procedimento, você vai ver que vai entrar dentro dessa precificação tantos os custos inerentes ao tratamento, quanto aqueles gastos que a gente tem com as despesas estruturais. E para a gente conseguir colocar as despesas estruturais dentro de uma precificação, a gente precisa lançar mão do cálculo da hora clínica do nosso consultório. Porque eu não consigo dizer que uma restauração você gastou tanto de água, tanto de luz, tanto de aluguel. Então é por meio do cálculo da nossa hora que a gente vai inserir esse tipo de gasto dentro da precificação. Mas então a gente precisa voltar um pouquinho antes. Você precisa entender que toda essa realidade de gastos que a gente tem no consultório, nós vamos colocar então sob categorias. Nós temos as categorias então dos gastos que são referentes às despesas fixas, que são aqueles gastos que faça chuva ou faça sol, o consultório estando aberto ou o consultório estando fechado, aquela conta vai chegar. Então, se você não estiver trabalhando, você vai precisar pagar o salário para sua equipe, você vai precisar pagar FGTS, você vai precisar pagar a taxa de lixo, você vai precisar pagar água, luz, condomínio, aluguel, a mensalidade da contabilidade, a mensalidade do marketing. Então, todos esses gastos que são relacionados a manter o consultório aberto, entre despesas fixas gerais, entre impostos de funcionamento, entre investimentos em equipamentos, tudo isso vai entrar dentro dessa categoria de despesas fixas e investimentos. Então, essa é a primeira categoria. Então, chegou um boleto no seu consultório, você fez um lançamento na ferramenta, lá na área da categoria dele, pronto, a ferramenta de gestão financeira, ela já vai entender que esses tipos de gastos, eles vão construir, por exemplo, o valor da sua hora. Outros tipos de gastos que nós temos dentro do consultório e que nós vamos categorizá-los como custos variáveis. Então, são todos aqueles custos que eles crescem à medida que você vende os seus tratamentos ou que você tem pacientes aqui dentro do consultório realizando o tratamento. Então, assim, se você for sair de férias, já deu 30 minutos? 20 minutos? Se você for sair de férias, né, você vai fechar o seu consultório aí por um mês. As despesas fixas, elas vão se manter no mesmo patamar, né? Na mesma somatória de despesas fixas, de um mês para o outro não vai ter variação. Agora, os custos variáveis, à medida que você tem uma queda aí na realização dos tratamentos, eles tendem também a cair.
porque são todos aqueles custos inerentes ao tratamento. Então, material de dental, componentes protéticos, implantes, laboratório, material de ROF. Que mais a gente pode falar de custos variáveis? Custos variáveis que eu intitulo eles como custos variáveis diversos. Então, material de limpeza, cafezinho, chá, açúcar, todas essas coisinhas que a gente oferece ao paciente quando ele está na recepção. Então, tudo isso são aqueles custos inerentes ao tratamento ou ao consultório estar aberto. E ele vai servir para, durante a nossa precificação, a gente consegue inserir eles de forma isolada, diferente das despesas fixas que eu falei para vocês que a gente insere através do custo, do valor da nossa hora. Outro tipo de custo variável é o imposto gerado após você dar uma nota fiscal ou um recibo. Então você vai perceber que vai ter um aumento, né, do imposto quando chega para você lá, não sei se você é PJ ou se você é PF, quando chega a contabilidade te manda o Simples Nacional, por exemplo, quem é PJ, você vai observar que tem um aumento porque naquele mês você gerou muita nota, né? Você estava no consultório, o consultório estava rodando aí na sua capacidade máxima, então você teve um aumento de pagamentos do seu paciente, com isso gerou mais nota e, consequentemente, você está pagando mais imposto. Agora, naquele mês que você saiu de férias, não teve atendimento, não teve pagamento, a tendência, né, não gerar nota, você ter um simples aí, um imposto quase no zero, se não zero, caso você não tenha imprimido nenhuma nota. Então, esses são os custos variáveis. E a partir do momento que você consegue categorizar na ferramenta, ou mesmo se você conseguir ter, né, uma linha de raciocínio, pegar o seu caderno, que aí é difícil, você consegue colocar num fluxo, num demonstrativo financeiro, isso de forma organizada e ordenada para você começar a criar, por exemplo, indicadores financeiros. Porque o nosso consultório ele vai girar com tudo que entra, então com aquela receita que entrou naquele mês. Lembra que a gente está tratando de demonstrativos do fluxo de caixa, nós não estamos trabalhando com DRE, que é o que geralmente o contador utiliza para fazer a nossa parte contábil. Então, no nosso fluxo de caixa, ele também precisa ter um caminho do dinheiro que você bata o olho, você como dentista que não é gestor, que não tem essa expertise, né, aprofundada na gestão, você precisa, mesmo assim, você precisa de algo que você bata o olho e saiba onde você está acertando ou onde você está errando. Então, no fluxo de caixa, nesse demonstrativo que tem na ferramenta que eu desenvolvi, você consegue ver todo esse caminho do dinheiro, do que aconteceu naquele mês, partindo-se da receita, que é a nossa mãe maior. A receita, o que é? Todo o dinheiro que você recebeu naquele mês e que efetivamente entrou no caixa do consultório. Lembra que a primeira coisa que eu mostrei para vocês foi referente aos gastos. Quando eu mostrei para vocês aquela compra que eu fiz na dental e ela me gerou um valor total da nota de 2.000 e pouco, e no caso aqui do meu consultório a gente dividiu em várias parcelas. Para a gente conseguir fazer de forma organizada e enxergar o mês referente aos gastos, você vai colocar o valor da parcela por mês. A mesma coisa a receita. Se você recebeu do seu paciente, você fechou um planejamento... Desligou? Caiu? Você fechou um planejamento financeiro de R$1.000. De R$1.000 não, vamos pôr assim, de R$10.000. Se esse paciente te pagou à vista, esses R$10.000 vão entrar nesse mês de agosto, porque vai entrar no seu caixa. Agora, se você fechou um planejamento financeiro de R$10.000 e esses R$10.000 você dividiu em 10 de 1.000, você também vai lançar no seu fluxo de caixa
no mês que entrar esse valor. Então, no mês de agosto, por exemplo, nós tivemos, né, agora a gente falando aqui das contas, para esse mês de agosto, nós temos um boleto de R$320 para pagar. E aí eu fechei um tratamento de R$10.000 no cartão de crédito e eu não antecipo as minhas vendas. Então, isso significa que a primeira parcela ela só vai entrar para mim daqui a um mês. E daqui a um mês seria então setembro, outubro para frente. Isso quer dizer que nesse primeiro lançamento que eu fiz, entre o que entrou e o que saiu, eu já estou em débito no mês de agosto. Vocês têm essa visão aí no consultório de vocês? Isso que eu estou falando de uma conta e de um pagamento. Se a gente não começa a olhar o consultório sob esse aspecto financeiro, sobre essa organização, você vai recebendo, né? Você vai fechando os planejamentos financeiros, vai recebendo de várias formas diferentes, seja Pix, seja cartão de crédito à vista, parcelado, cheque, vai tendo os boletos entrando aí no consultório, mas na verdade, por conta dessa diferença do que realmente entra e o que vai entrar mais lá à frente, você fica com essa bagunça aí na cabeça, né? Com essa cegueira de não entender, poxa, será que realmente esse mês eu vou conseguir receber, eu vou conseguir ter de receita o tanto que eu tenho de gastos do consultório? E isso você só consegue se você se organizar e se você começar a realizar o lançamento aí de tudo que entra e tudo que sai. Senão, gente, vocês vão viver uma vida nesse caos, né? Você pode até estar lucrando no final do mês, mas eu tenho certeza que você que não tem a visão do que está acontecendo no seu consultório, você fica com aquele sentimento de bagunça, de ansiedade, você quer focar sua cabeça, sua tranquilidade nos atendimentos, mas toda essa parte financeira faz parte aí do consultório, né? Então, a partir do momento que você abre uma ferramenta e você tem de forma rápida e fácil tudo que você precisa entender para você levar o seu consultório de forma sustentável, vocês vão ver que é libertador. E tudo isso começa com essa organização, que parece boba, mas isso daí faz o consultório ter uma rotina muito mais leve. Então comprem essa pasta com 12 repartições. À medida que vai chegando os boletos, às vezes, boletos e os tickets, né? Às vezes vocês fazem compra com cartão de crédito, cartão de débito, Pix, todas as notinhas referentes às compras que vocês realizarem, vocês vão guardando e colocam tudo numa mesa, né, onde vocês estão acostumados, de forma que não se perca. E aí, no momento que você estipular no seu consultório, e eu indico que vocês tenham um horário na agenda de vocês específico para fazer isso, vocês pegam e começam. Chegou um boleto da Dental, primeiro lança na ferramenta ou num software que vocês têm, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta vocês perderem tempo lançando as coisas. Eu tenho software odontológico aqui no consultório, só que na parte financeira eu não me adaptei e eu testei 3 durante aí a minha jornada. Porque não adianta a gente perder tempo lançando as coisas e chega no final, o demonstrativo que ele te dá é que você teve tanto de gasto, tanto de entrada e te restou lucro ou prejuízo. Na verdade, você precisa entender o que está entre a receita e até chegar no seu lucro e prejuízo tem um longo caminho. E o longo caminho se refere a tudo que você tem de realidade no seu consultório. Então, você precisa enxergar isso. Então, assim, se vocês quiserem conhecer a minha ferramenta, em breve eu vou fazer um lançamento, uma aula gratuita que vocês estão acostumados a ver aí na internet, mas que eu vou passar tudo o que essa ferramenta faz, porque ela, na verdade, é só um espelho da gestão financeira eficiente de um consultório odontológico. E quem quiser vai ter a possibilidade de investir
nessa ferramenta e nesse conhecimento, tá? Eu não fechei a data ainda, mas em breve eu vou falar com vocês. Mas é isso, se vocês realmente querem enxergar o que acontece com o dinheiro do consultório de vocês e começar a trilhar o caminho do crescimento sustentável, vocês precisam fazer uma gestão financeira organizada. E hoje eu falei com vocês dessa primeira parte, que é essa organização. Vocês recebem as coisas, lançam na ferramenta e guardem tudo numa pasta, cada boleto, cada pagamento, cada entrada no seu local correto. E dessa forma, gente, vocês vão ver que o consultório de vocês vão começar a trabalhar com uma outra cabeça, tá? Com uma mentalidade de empresárias ou empresários, né? Porque quem tem um consultório tem uma empresa. Só que nós somos empresários da saúde. E ganhar dinheiro na saúde significa ganhar dinheiro para você ter um consultório que gere transformação através de um trabalho de qualidade, um trabalho onde você como profissional está o tempo todo se aperfeiçoando, onde você tem materiais de boa qualidade, estrutura de boa qualidade e também que a sua empresa gere o seu salário como dono, gere o seu lucro para que você tenha qualidade de vida. Então esse é o objetivo, gente, de realizar uma gestão financeira eficiente. Não é só sobre números, tá? É sobre você conseguir no hoje ter uma qualidade de vida profissional e pessoal e também começar a ter uma mentalidade de construir lá na frente a sua reserva de paz e o seu patrimônio que vai gerar a sua aposentadoria. Então, o objetivo de a gente entender sobre finanças e realizar uma finanças que te dê resultado é por conta disso. Então, eu sou a doutora Camila Fragata. Muito obrigado por vocês estarem aqui em mais um almoço com finanças odontológicas e quinta-feira que vem a gente se vê. Até mais!